Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eline Ciprim. Vamos continuar a Profecia Celestina. Esse livro é muito legal, gente. Agora o começo parece meio estranho, mas vocês vão amar. É muito divertido. É uma história incrível. É um romance, né? É uma aventura. E muito real, se a gente realmente conseguir colocar em prática cada um dessas visões. Então, a última parte que a gente leu eu conversei um longo tempo com o padre sobre isso, ela respondeu. Ele disse que quando os dois parceiros num relacionamento são exigentes demais, quando cada um espera que o outro viva no seu mundo, que sempre esteja ali tomando parte nas atividades que ele ou ela prefere, surge inevitavelmente uma guerra de egos. O que ela dizia me atingiu. Meus 2 últimos relacionamentos haviam de fato degenerado em brigas de poder. Nas 2 situações, nós nos descobrimos num conflito de compromissos. O ritmo era demasiado rápido. Tínhamos muito pouco tempo para coordenar nossas diferentes ideias sobre o que fazer, aonde ir, que interesse seguir. No final, a questão de quem ia liderar, quem ia dar as diretivas do dia, tinha se tornado um problema insolúvel. Devido a essa batalha pelo controle, continuou Charlene, o manuscrito diz que vamos achar muito difícil ficar com a mesma pessoa por qualquer período de tempo. Isso não parece lá muito espiritual, comentei. Foi exatamente o que eu disse ao padre, ela respondeu. Ele me aconselhou a lembrar que, embora a maioria dos males recentes da sociedade possa ser identificada com essa inquietação e busca, o problema é temporário e deixará de existir. Estamos finalmente tomando consciência do que buscamos de fato, do que é de fato essa outra experiência mais satisfatória. Quando a compreendermos totalmente, teremos alcançado a primeira visão. Nosso jantar chegou e por isso fizemos uma pausa de vários minutos, enquanto o garçom servia mais vinho e para provar a comida um do outro. Quando esticou o braço até o outro lado da mesa para tirar um naco de salmão do meu prato, Charlene franziu o nariz e deu um risinho. Compreendi como era descontraído estar com ela. Tudo bem, eu disse. Que é essa experiência que estamos buscando? Que é a primeira visão? Ela hesitou, como insegura de como começar. É difícil explicar, disse, mas o padre pôs as coisas assim. Disse que a primeira visão ocorre quando nos tornamos conscientes das coincidências em nossa vida. Curvou-se para mim. Alguma vez você já teve um palpite ou intuição sobre uma coisa que quisesse fazer? Um rumo que quisesse dar à sua vida? E se perguntou como isso poderia ocorrer? E então, depois de quase ter esquecido o assunto e se concentrado em outras coisas, de repente encontrou alguém, ou leu alguma coisa, ou foi a algum lugar que levou aquela mesma oportunidade que tinha vislumbrado? Bem, ela continuou, segundo o padre, essas coincidências têm ocorrido com frequência cada vez maior, e quando ocorrem, nos parecem superar o que se poderia esperar do puro acaso. Parecem destinadas como se nossas vidas tivessem sido guiadas por uma força inexplicável. A experiência causa uma sensação de mistério e excitação, e, em consequência, nos sentimos mais vivos. O padre me disse que essa é a experiência que vislumbramos e que agora tentamos manifestar o tempo todo. Pessoas em número cada vez maior estão convencidas de que esse movimento misterioso é concreto e significa alguma coisa, que alguma outra coisa está acontecendo por baixo de suas vidas diárias. Essa consciência é a primeira visão. Ela me olhou expectante, mas eu não disse nada. Não está vendo? Ela perguntou. A primeira visão é uma reconsideração do mistério inerente que cerca nossas vidas individuais nesse planeta. Estamos experimentando essas coincidências misteriosas. E mesmo não as compreendendo ainda, sabemos que são reais. Estamos sentindo de novo, como na infância, que existe um outro lado da vida que ainda temos de descobrir.
alguns outros processos atuando nos bastidores. Charlene se curvava mais ainda para mim, gesticulando com as mãos ao falar. Está mesmo envolvida nisso, não está? Perguntei. Eu me lembro de uma época, ela disse com firmeza, em que você falava desse tipo de experiência. O comentário dela me sacudiu. Tinha razão. Houvera um período em minha vida em que eu experimentara de fato essas coincidências e até mesmo tentara compreendê-las psicologicamente. Em algum ponto ao longo do percurso, minha opinião mudara. Por algum motivo, passara a encarar essas coincidências como imaturas e irreais e deixar até mesmo de notar. Olhei diretamente para Charlene e disse, na defensiva, provavelmente eu andava lendo filosofia oriental ou misticismo cristão naquela época. É isso que você lembra? De qualquer modo, já escreveu muito sobre o que você chama de primeira visão. Charlene, qual é a diferença agora? Como uma percepção de ocorrências misteriosas vai levar a uma transformação cultural? Charlene baixou o olhar para a mesa um instante e tornou a erguê-lo para mim. Não interprete mal, disse. Sem dúvida essa ocorrência já foi sentida e descrita antes. Na verdade, o padre fez questão de salientar que a primeira visão não era nova. Explicou que alguns indivíduos tiveram consciência dessas coincidências inexplicáveis em toda a história, que esta foi a percepção por trás de muitas grandes tentativas na filosofia e religião. Mas a diferença agora está no número. Segundo o padre, a transformação está ocorrendo hoje por causa do número de indivíduos que têm essa consciência ao mesmo tempo. O que é que ele quer dizer exatamente? Perguntei. Ele me disse que, segundo o manuscrito, o número de pessoas conscientes dessas coincidências ia começar a aumentar sensacionalmente na sexta década do século XX, e que esse aumento ia continuar até um determinado momento do século seguinte, quando atingirmos um nível específico desses indivíduos, o nível que eu concebo como uma massa crítica. O manuscrito prevê, ela prosseguiu, que assim que atingirmos tal massa crítica, toda a cultura começará a levar essas experiências coincidentes a sério. Vamos nos perguntar, em massa, que processo misterioso está por baixo da vida humana nesse planeta? E será essa pergunta, feita ao mesmo tempo por um número suficiente de pessoas, que permitirá que as outras visões também venham à consciência. Pois, segundo o manuscrito, quando um número suficiente de indivíduos perguntar a sério o que ocorre na vida, começaremos a descobrir. As outras visões serão reveladas umas após as outras. Ela fez uma pausa para beliscar um pouco da comida. E quando atingirmos as outras visões, perguntei, a cultura mudará? Foi isso que o padre me disse, ela respondeu. Olhei-a por um instante, pensando na ideia da massa crítica e depois disse. Sabe, tudo isso me parece de uma incrível sofisticação para um manuscrito escrito no ano 600 a.C. Eu sei, ela respondeu. Eu mesmo levantei essa questão, mas o padre me garantiu que os estudiosos que primeiramente traduziram o manuscrito estavam absolutamente convencidos de sua autenticidade, sobretudo porque foi escrito em aramaico, a mesma língua em que foi escrito grande parte do Velho Testamento. Aramaico na América do Sul? Como isso foi parar lá em 600 a.C.? O padre não sabia. A igreja dele apoia o manuscrito? Perguntei. Não, ela respondeu. Ele me disse que a maioria do clero estava furiosamente tentando suprimir o manuscrito. Por isso é que não quis me dizer seu nome. Aparentemente, só falar sobre o assunto já era muito perigoso para ele. Ele disse por que a maioria das autoridades da igreja combatia o manuscrito? Disse, porque contesta o caráter absoluto da religião deles. Como? Não sei com exatidão. Ele não discutiu muito isso, mas parece que as outras visões ampliam alguns dos conceitos tradicionais da igreja de uma forma que assusta os clérigos mais velhos, que acham tudo ótimo do jeito que está. Entendo. O padre disse, continuou Charlene, que não acha que o manuscrito solape qualquer dos princípios da igreja.
Se faz alguma coisa, esclarecer com exatidão o que se quer dizer com essas verdades espirituais. Ele estava muito convicto de que os líderes da igreja veriam esse fato se tentassem voltar a ver a vida como um mistério, então passassem às outras visões. Ele lhe disse quantas visões havia? Não, mas falou na segunda visão. Me disse que é uma interpretação mais correta da história recente, uma interpretação que esclarece mais a transformação. Ele explicou isso? Não teve tempo. Me disse que precisava ir cuidar de um assunto. A gente combinou tornar a se encontrar naquela tarde, mas quando cheguei ele não estava lá. Esperei 3 horas e não apareceu. Tive de partir finalmente para pegar meu voo de volta para casa. Quer dizer que não conseguiu mais falar com ele. Isso mesmo. Nunca mais tornei a vê-lo. E nunca recebeu do governo qualquer confirmação sobre o manuscrito. Nenhuma. Há quanto tempo foi isso? Há cerca de 1 mês e meio. Durante vários minutos comemos em silêncio. Afinal, Charlene ergueu os olhos e perguntou: "Que acha?" "Não sei", respondi. Parte de mim continuava cética em relação à ideia de que os seres humanos pudessem mudar de fato, mas outra parte se espantava ao pensar que o manuscrito falando nesses termos, pudesse existir de fato. "Ele lhe mostrou alguma cópia, alguma coisa?" indaguei. "Não, tenho apenas minhas anotações." Mais uma vez ficamos calados. "Sabe", ela disse, "eu achava que você ia ficar realmente excitado com essas ideias." Olhei-a. "Acho que preciso de alguma prova de que esse manuscrito diz a verdade." Ela abriu de novo um sorriso grande. "Que foi?" indaguei. "Foi exatamente o que eu disse também." "A quem? Ao padre?" "É." "E que disse ele?" "Que a experiência é a prova." "Que quis dizer com isso?" "Que nossa experiência confirma o que diz o manuscrito. Quando refletimos, de fato, em como nos sentimos dentro de nós, em como nossas vidas estão indo neste momento da história, vemos que as ideias do manuscrito fazem sentido, que soam autênticas." Ela hesitou. "Faz algum sentido para você?" Pensei um instante. "Faz sentido? Estará todo mundo tão inquieto quanto eu? E se estiver, resultará a nossa inquietação da simples percepção? Da simples consciência acumulada em 30 anos? De que há mais na vida do que sabemos, mais do que podemos experimentar?" "Não sei ao certo", respondi afinal. "Acho que preciso de algum tempo para pensar nisso." E a gente vai parar por aqui e vamos continuar na próxima parte, continuando a massa crítica. Mas é muito legal, né, gente? É uma aventura e vocês vão gostar da aventura.